Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 6 de junho, 10º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus vieram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu, que pelo príncipe dos demônios, que ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, Jesus nos dá uma grande catequese no dia de hoje, através do Santo Evangelho. Primeiro passo, a sede que o povo tinha de Deus. Diz o Evangelho que eles não tinham tempo nem para se alimentar direito. Olha a sede que eles tinham de Deus. Se Jesus ia no lugar, lá havia o povo que o esperava. Se ele ia para o outro, havia um povo que o esperava. Eles tinham prazer em ouvir Jesus falar, se alimentavam da boa nova da salvação. Muitos falavam assim: será que Jesus está bem? Será que ele não está fora de si? Porque Jesus falava, a graça acontecia e muitos não acreditavam. Achavam que Jesus estava fora de si. Aqueles que o conheciam, que tinham crescido com ele, achavam que estava fora de si. Não compreendiam, não acreditavam que ele era o Messias e o esperado. E outros também começavam a criticar Jesus, dizendo assim, que ele expulsava os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios. Olha que mentalidade! Diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de outro demônio. Aí Jesus aproveitou esse comentário e falou assim: como é que pode Satanás estar dividido contra si mesmo? E deu um ensinamento, dizendo assim: se uma família estiver dividida contra si mesmo, ela não vai sobreviver. E é verdade. Tudo onde há divisão, não há sobrevivência. Meu filho e minha filha, onde há divisão, não há sobrevivência, não adianta. Onde há união, ali há vida. Onde há desunião, não tem como haver vida. E Jesus aproveitou então para dar a eles esse ensinamento.
Filhos, cuidado com a divisão, viu? Diz que o Senhor, se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. É o que se percebe hoje em meio à nossa sociedade, quantas famílias divididas dentro da própria casa e não se mantém em pé. Não consegue ir em frente, porque há divisão. Onde há divisão não há Deus. Uma família que é dividida em si mesma não tem alegria, não tem paz, não tem esperança, pelo contrário, só tristeza, amargura, decepção, porque há uma divisão dentro da própria casa. E o Senhor deixou bem claro aqui que uma família que caminha desta forma não consegue se manter. Vamos ter cuidado com a divisão. Pode ser qualquer lugar, não é somente família não. Todo lugar é assim. Onde há divisão não existe Deus. E o Senhor também aproveitou aquele momento ali para catequizá-los, mostrando assim, que alguém disse a ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Aqui quando fala irmãos, meus filhos, só para deixar um pouco mais claro, quando fala a palavra irmão não quer dizer irmão biológico, de sangue, não. Na Bíblia, para haver irmão significa primos ou parentes mais próximos, só para dar uma explicação. O Senhor falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou para aqueles que estavam ao seu redor, dizendo assim: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Ou seja, aqueles que fazem a vontade do Pai pertencem à família de Jesus. E agora uma pergunta não se cala. E aí, você não quer pertencer à família de Jesus? Você não quer? Você não acha louvável pertencer a essa família? Eu acho louvável. E como é louvável pertencer a essa família de Jesus? Padre, mas o que eu tenho que fazer? É só você viver o Evangelho. Se você vive o Evangelho, você vai passar a partir de então a pertencer à família de Jesus. E essa família, ela caminha na luz. Essa família não tem divisão, não. Essa família, Cristo, o Senhor, Ele vai ficar bem no centro para iluminar como luz. E aí, te pergunto mais uma vez, você não quer pertencer a esta família? A decisão é minha e a decisão é sua. Eu repito mais uma vez, é só pôr em prática a vontade de Deus na sua vida. Você, a partir de então, vai fazer parte dessa família. Portanto, meu filho e minha filha, que o Senhor Jesus nos dê a graça dessa conversão verdadeira e que possamos acolher a boa nova da salvação e assim pertencer a essa família de Jesus. Que Deus te abençoe você e sua família. Toque no sininho, dê seu joinha e vamos evangelizar, porque Jesus precisa ser mais conhecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.